Fala aí, rapaziada. Vocês estão bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gustavo. Vamos falar um pouco hoje sobre o grande jogo de ontem, a grande vitória do Cruzeiro para cima do então líder do campeonato Palmeiras, a saída de Alexandre Matos. Alexandre Matos não é mais CEO do clube e do sorteio da Copa do Brasil. É o maior campeão da competição. Teve o seu adversário nas oitavas de final definido. Não temos ainda um chaveamento, mas o adversário das oitavas de finais foi decidido hoje, no sorteio de hoje, lá na sede da CBF. Seguinte, galera, ontem o Cruzeiro enfrentou o Palmeiras no Mineirão, o então líder do campeonato. O duelo poderia valer a liderança da competição caso o Flamengo não vencesse o Fortaleza. Infelizmente não foi isso que aconteceu. O Flamengo passou o carro no Fortaleza, venceu por 5-0. No vídeo do pré-jogo eu até falei, né? Muita pretensão nossa imaginar que aquele Fortaleza que o Cruzeiro tinha dominado na rodada anterior fosse incomodar o Flamengo no Maracanã, mas enfim, né? Não deu para assumir a liderança ontem, mesmo com a vitória, uma grande vitória, diga-se de passagem. Fica até difícil a gente avaliar o que foi o jogo, né? Taticamente, tecnicamente, porque foi muito condicionado com os dois gols muito cedo marcados pelo Cruzeiro. Né? Com 5 minutos, o Cruzeiro já abria ali 2-0 e condicionava inteiramente o restante da partida. Então fica difícil a gente fazer uma análise. E depois daqueles gols ali, até mais ou menos até uns 15 minutos, o Cruzeiro ainda teve o controle do primeiro tempo, né? Poderia até ter feito até mais um gol no contra-ataque que o Caio Jorge domina no campo. Ele até tenta o chute, tentando encobrir o Everton. Mas se ele tivesse segurado, o Wanderson chegava livre ali, né? O Cruzeiro poderia ter feito jogada melhor, poderia ter feito o terceiro gol. Mas depois desse momento, o Palmeiras naturalmente tem um bom time, então naturalmente teve, manteve mais a bola, tentou empurrar o Cruzeiro para trás, mas o Cruzeiro se manteve bem sólido defensivamente, o Palmeiras não criou grandes oportunidades. A única chance de gol que o Palmeiras teve foi no finalzinho do primeiro tempo, um chute fora da área do Piquerez, foi uma grande defesa do Cássio, falou bem a equipe palmeirense, conseguiu não ser agredido, não permitiu, de dentro da área, não permitiu absolutamente nada ao Palmeiras, foi muito pouco ameaçado no primeiro tempo. O início do segundo tempo é a sacanagem, né? O Palmeiras tira do banco Vitor Roque e Paulinho. Igual o Flamengo tirou Bruno Henrique, Michael, Everton, Cebolinha. O elenco desses dois realmente é muito acima da média do que a gente tem aqui no futebol brasileiro. É uma competição quase que injusta, mas enfim. O Abel voltou para o segundo tempo com o Vitor Roque e o Paulinho. O panorama da partida se manteve o mesmo. O Cruzeiro muito sólido na defesa, sem permitir grandes oportunidades para o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia concatenar as jogadas, de dentro da área mesmo. O Cruzeiro proporcionou muito pouco ao Palmeiras. Eu não me lembro, até o momento do gol do Palmeiras, eu não me lembro de alguma chance que o Palmeiras tenha entrado com a bola dominada dentro da área do Cruzeiro e conseguido finalizar as jogadas. Mas teve ali um chute perigoso, se eu não me engano, do Emmanuel Martinez. A bola passou realmente muito perto do gol do Cássio, mas foi só. O Palmeiras não conseguia envolver o Cruzeiro, não conseguia criar. O Cássio foi muito pouco ameaçado. O Cruzeiro até conseguia em alguns contra-ataques, né? Teve até um chute do Lucas Silva de fora, uma bola que foi lançada para o Caio Jorge também. Ele conseguiu ganhar da zaga do Palmeiras na corrida e acabou finalizando mal. O Cruzeiro conseguia incomodar o Palmeiras em contra-ataques, né? Teve até um lance que o Matheus Pereira foi lançado, ele inverte a bola para o William sofre a falta, na batida ele bate, o Everton defende, a jogada, o Palmeiras sai com a bola e na sequência o garoto Alan fez o gol do Palmeiras. Eu até achei falha do Cássio, achei que o Cássio poderia ter feito a defesa no chute, mas mérito muito grande do menino do Palmeiras, muito grande o mérito do atacante palmeirense, conseguiu colocar a bola no cantinho, foi um belo gol. Palmeiras, depois desse lance, o Palmeiras ainda teve uma bola que foi cruzada na área, uma cabeçada, nem foi muito propriamente dita para o gol, foi até uma bola meio escorada, né? Se não me engano foi o Mikael, ele escora para dentro da área, o Cássio se antecipa, sai e faz a defesa, e depois disso foi só. O Palmeiras mesmo
tentando, podendo buscar o resultado. O Cruzeiro conseguiu, mais uma vez, ser muito sólido sem bola. Uma grande partida do Fabrício Bruno. Kaique, mais uma vez, excelente partida do Kaique. Eu vou ser repetitivo aqui. Quanto tempo a gente perdeu com o Marlon? Eu sou um dos grandes críticos do Marlon. Eu queria sair do Marlon em 2023, quando o Cruzeiro renovou com ele. Nunca gostei do Marlon. Quanto tempo a gente perdeu com o Marlon? Kaique jogando num altíssimo nível nessa lateral esquerda do Cruzeiro. Tomara aí que se chegue proposta. Pedro Lourenço, Pedro Lourenço não faça essa venda, porque vai ser realmente um desfalque muito grande no decorrer da temporada, porque o Kaique está jogando mais alto nível da posição do futebol brasileiro. Eu, particularmente, não gostei tecnicamente da partida do Romero, mas tenho que falar sobre entrega. O Romero para de correr 1 minuto no jogo. Impressionante como corre, como se entrega, como se empenha o Romero. Diferente, mas achei que tecnicamente ele errou muito, principalmente nos passes. Né? O jogo era assim como o do Lucas Silva. O Lucas Silva também tendo alguns erros de passe. Foi uma partida do mais alto nível do Lucas Silva. O Christian não. O Christian voltou a jogar bem. Uma das melhores partidas do Christian aqui, ele voltou a desempenhar ontem. Né? Não vinha jogando tão bem assim nos últimos jogos. Assim como o Romero nunca faltou vontade. Sempre se entregou muito. Mas ontem ele voltou a jogar num grande nível tecnicamente também. A gente tem o Matheus Henrique para voltar para esse time. Mas o Matheus vai ter que voltar aí voando. Né? Porque o nome, ele não volta para o time titular, não. O Christian realmente hoje é o dono da posição. A gente teve também mais uma boa partida do Matheus Pereira em relação à entrega. Correu muito, participou muito do jogo, buscou o jogo. Wanderson também, correndo, se entregando. O Caio Jorge não tem que falar do Caio Jorge. O Caio Jorge realmente está iluminado, uma fase espetacular. O lance do segundo gol foi impressionante, né? A bola é cruzada para a área. O Christian tenta o chute, a bola bate nas costas do Jonathan Jesus e sobra para o Caio Jorge. O Caio Jorge está no momento iluminado, a bola bate, rebate, bate 15 jogadores dentro da área, sobra para ele, a bola bate nele e entra de qualquer jeito. O Caio Jorge está numa fase espetacular, está iluminado. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 8 gols, um gol atrás do Arrascaeta, que é o artilheiro. Se tratando de atacantes, é o atacante que mais fez gol no campeonato, realmente uma grande fase do Caio Jorge. É outro aí que, não sei, mas é bem capaz do Cruzeiro receber proposta por ele aí no meio do ano. Pode ser que chegue propostas aí para o camisa 19 do Cruzeiro. É outro que não faça essa venda, que segure esse elenco aí o máximo possível. Deus quiser, possa brigar por algum título no final do ano, esses jogadores possam ser ainda mais valorizados. E esse jogo de ontem teve despedida, né? Foi o último jogo aí do Alexandre Matos como CEO do clube, né? Até não vi essa foto, mas foi no GE, o GE postou. Foi ao gramado do Mineirão depois do término da partida, estendeu uma bandeira no meio campo, né? Se ajoelhou ali, não sei, né? Essa foto, mas ontem foi a despedida do Alexandre Matos, cargo de CEO do Cruzeiro. Ele não faz parte mais do organograma do clube, foi comunicado oficialmente através de uma nota oficial. Vamos ver a nota? Vamos ler aqui a nota na íntegra. É uma nota curtinha, vamos ler na íntegra aqui, diretamente do site oficial do Cruzeiro. Abre aspas. O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o CEO Alexandre Matos para o fim do vínculo profissional entre o clube e o dirigente. É aspas para o Alexandre Matos. Quero agradecer ao Pedro Lourenço e a todos os profissionais, a toda a direção e a toda a torcida do clube por esse ano intenso de trabalho e de reconstrução desse gigante do futebol brasileiro. Levo comigo a admiração e respeito ao Pedro Lourenço e muito obrigado pela oportunidade de trabalhar sob seu comando. Ao cabuloso que leva no coração a melhor sorte do mundo. Fecha aspas aí para o Alexandre Matos. Essas foram as aspas aí do ex-profissional do clube. Matos que teve um trabalho até bem questionável do clube, né? Principalmente de um tempo para cá.
eu nem acho que em relação à contratação tenha sido a grande ponto do trabalho dele. Eu não acho que o elenco tem algumas lacunas. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Lacunas que o Cruzeiro pode atacar na janela de transferências. Eu acho que o elenco tem lacunas. Acho que faltou coisa nas janelas de transferências, mas acho que esse foi o menor dos problemas do trabalho do Alexandre Matos. A gente teve conhecimento recente aí de problemas que ele teve no vestiário, né? Teve problemas na temporada passada aí com o Rafa Silva, com o Zé Ivaldo, Matheus Pereira. Então, parecia ser das pessoas mais gratas no vestiário do Cruzeiro. Nosso grupo de jogadores, né? A gente não pode gravar nada aqui, mas não é o que parecia. O caso do Dudu acabou que foi a gota d'água, né? Foi tudo muito mal conduzido, desde o meio do ano passado, onde estava tudo acertado, o Dudu deu para trás, teve a nota oficial do clube, né, ao qual a gente acredita que tenha partido até mesmo essa nota do Alexandre Matos, falando que o Cruzeiro faria questão de ter profissionais comprometidos com o clube. 6 meses depois, o Dudu estava em Belo Horizonte, né, para assinar com o Cruzeiro. E agora com chave de ouro é saída para o maior rival, em que o Cruzeiro foi extremamente, eu diria, até lesado pelo Dudu, né? 4 meses aqui, ganhou o salário, fez um Mineiro pífio e saiu para o maior rival com 15 milhões no bolso. Essa aí foi a gota d'água para o Alexandre Matos em relação ao trabalho no clube. Deve estar indo para o Santos. Como eu disse, eu nem aponto as contratações como principal problema. Eu acho que ele fez boas contratações, né? Tiveram jogadores que chegaram aqui citando o nome dele, como Gabigol, o próprio Cássio, passado, o Matheus Henrique, o Wallace. O Wallace não rendeu o que a gente esperava, mas no ato da contratação não conheço nenhum cruzeirense que apontou o dedo e julgou. Então, o trabalho dele não foi dos melhores em relação à gestão do dia a dia. Eu não vendo de fora, eu não vejo que ele seja a pessoa mais indicada para ser um CEO do clube. Acredito que foi um erro do Pedro Lourenço ter posicionado e ter colocado ele nessa posição. Acho que ele poderia ter sido, entre aspas, somente um diretor de futebol, mas águas passadas não movem moinhos. O Alexandre Matos não faz mais parte do organograma de futebol. A tendência é de que o Cruzeiro não contrate um profissional para ser o substituto. A tendência é de que o Pedro Júnior toque aí, chefie, digamos assim, o departamento de futebol do clube, é, tendo como a principal pessoa respondendo para ele o Paulo Pelaipe. O Paulo Pelaipe deve ganhar mais destaque aí. Vamos ver aí nos próximos dias como vai funcionar esse novo organograma do departamento de futebol do Cruzeiro. E hoje teve, galera, sorteio da Copa do Brasil. O Cruzeiro teve o seu adversário das oitavas de finais definido. Vamos falar aqui de todos os confrontos que foram sorteados hoje. O São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo, até a reedição da última final, né? Retrô enfrenta o Bahia. O Fluminense enfrenta o Internacional. O CSA de Alagoas enfrenta o Vasco. O Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino. E aí, clássico estadual, Corinthians e Palmeiras. E o CRB enfrenta o Cruzeiro. Esses serão os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil. As partidas de ida estão previstas para a semana do dia 30 de julho e os jogos de volta estão previstos para a semana do dia 6 de agosto. O chaveamento ainda não foi sorteado, né? A gente vai ter um novo sorteio nas quartas de finais e aí já chaveia até a decisão da Copa do Brasil. O Cruzeiro sonhando com o heptacampeonato, o maior campeão da competição sonha com o heptacampeonato. E esse foi o vídeo de hoje, galera.
muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comenta aqui o que você achou do confronto do Cruzeiro na Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentando o CRB. O que você achou aí, tá bom? Um abraço, valeu e fui!